Pra gente é normal. Sempre foi. Tudo bem. Agora, Vanessa, você contou pra gente que tem os 2 filhos, né? O Gustavo e a Sofia. Deixa eu falar aqui direito para não esquecer o nome da Sofia. Então a gente fala, ai, nenenzinha, bebezinha, princesinha, a gente acaba esquecendo o nome. Como que você orienta, se já orienta teus filhos em relação a isso? Se você e o teu esposo, o que vocês pensam para mais tarde estar falando com eles? Eu ainda não converso com o Gustavo, tem 3 anos, ele entende mais. Porque eu acho que ainda ele não entenderia. Mas eu já vou inculcar na mente dele da mesma forma como eu fui ensinada. Foi do coração, não foi da barriga, mas foi do coração. E normalmente, até ele entender, mas eu pretendo nunca esconder, falar sempre a verdade. Até porque se você tem esses planos, né? Não exatamente planos assim já formados, mas pensa, pelo que eu entendi, de repente estar adotando uma criança, ou 2, ou 3. A gente vê a Vanessinha, a gente parece uma formiguinha na igreja, vai pra lá, vai pra cá, e carrega o Gustavo, e carrega a Sofia, e o Denis também sempre ajudando. Mas se vocês têm esses planos, é importante, né? Já tá falando pro filho. Assim que ele vai fazer 4 aninhos agora, então acho que já começa a conversar sobre isso com ele, né? Ele nunca percebeu nada de diferente, mas assim que ele estiver entendendo, a gente já vai começar a explicar. Certo. Você passou por alguma situação, assim, depois já de adulta? A gente está falando aqui da época de criança, de adolescência, mas passou? Eu estou enfatizando nisso porque eu sei que algumas pessoas, ou de repente até muitas que estão nos assistindo, infelizmente passam e se sentem deprimidas com isso. Então eu queria ouvir de você, porque quando a gente vê uma história parecida, você fala assim, opa, eu não sou a única. Parece que fica tão mais fácil da gente conseguir enfrentar a vida, né? Você acaba se espelhando na outra. Então, peraí, aconteceu com ela e ela sobreviveu, ela passou por essa barreira, ultrapassou. E isso, então, comigo também pode acontecer assim. Teve algo que fez a diferença na sua vida para que hoje você fale, eu não me importo se falarem que eu sou adotiva, porque eu sei que eu sou do coração da minha mãe e do meu pai. Na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de falar sobre esse assunto. Porque para mim eu vejo de cuidar de Deus na minha vida e na vida da minha irmã. Eu não gosto muito, às vezes eu escuto pais falando assim, eu tenho 2 filhos e 1 de criação. Eu não suporto ouvir isso. Eu acho que já é uma separação, você está fazendo uma separação. Verdade. E eu não gosto. Se são 3 filhos, são 3 filhos, não são 2 filhos e 1 de criação. Então, assim, isso em casa nunca existiu. Nunca foi falado desse jeito. E, assim, às vezes algum filho está passando por uma situação assim, porque não foi falado. Falar até para a mãe, para o pai, nunca esconder, sempre falar a verdade. Nunca ocultar isso, porque quanto mais você esconde, aí quando for descobrir é pior, né? Então é melhor falar desde cedo, explicar, porque isso não é um bicho de 7 cabeças. Não, pelo contrário, isso é uma prova de amor, né? Eu te perguntei agora de adulto, porque eu me lembro de um curso que nós fizemos juntas, Mulher Única, e que trata, né, desses assuntos sentimentais, não é cura interior, não é nada disso, mas que faz a gente refletir sobre a nossa vida, desde quando a gente lembra enquanto pessoa. E eu me lembro que você contou a história, né, de você ser adotiva, da Thaís também. Então, eu lembrei, falei, poxa, será que a Vanessa passou por alguma situação enquanto adulta? Assim, quando eu tive meu filho, o Gustavo, até então, pra mim, isso sempre foi normal. Mas quando eu tive o Gustavo, eu até contei pra minha mãe, eu me apeguei muito ao Gustavo. Então eu não sabia que esse sentimento que eu tinha era um sentimento de rejeição. Que não adianta, por mais que eu fui criada com muito amor, com muito carinho, mas existiu um bloqueio, né? A gente aprende isso, né? Ouvindo a palavra, estudando, no curso. Então eu me apeguei muito ao Gustavo e eu não conseguia deixar meu filho com ninguém. Nem com a minha mãe.
Aconteceu isso demais. E no teu interior, no teu subconsciente, é como se você estivesse rejeitando. Isso. Eu falava assim, meu Deus, se eu deixar ele um pouquinho com a minha mãe sair, ele vai chorar, vai pensar que eu abandonei ele. Esse era meu sentimento. E eu só vim descobrir isso quando o Gustavo nasceu. Então, no curso, né, que Deus trabalhou, foi trabalhando no meu coração, e eu consegui me libertar disso. Certo. E aí você percebeu também, né, um cuidado mais ainda de Deus. O cuidado de Deus, e eu vi que isso não foi uma rejeição. Foi um cuidado, foi uma proteção, na verdade. Olha só, Vanessa, convidei vocês aqui para vir contar a história muito linda, uma história de vida que a gente tem que parar, refletir, também pensar o que a gente quer para as nossas vidas, né, para os nossos filhos, lutar mesmo contra isso de que filho adotivo ele é diferente, filho de criação, isso não existe. São filhos, Deus deu para cuidar e devolver para ele o melhor. Eu gostaria que você, em rápidas palavras, que o nosso bloco está terminando, você deixasse uma mensagem para quem é filho adotivo e a sua mãe também, para as mães que adotam. Bom, para os filhos, eu queria dizer que como eu sobrevivi, lógico, Deus me deu uma família maravilhosa, eu tive essa oportunidade. Talvez algumas pessoas não tenham, né? Não teve essa oportunidade de ter uma família maravilhosa como eu, mas a gente até aqui queria agradecer até a mãe biológica, né? Porque teve o cuidado também de não acontecer o que aconteceu com o que acontece com outras crianças que a gente vê por aí, mas que só se apegar a Deus, né? E o que eu posso dizer? Cuidar dessa criança. Não, tá falando do filho, né? Falando e amar esses pais. E amar e respeitar como pais legítimos. Verdade. E a mãe para os pais? Os pais adotem mesmo, porque é só felicidade. Vale a pena. Vale a pena. Está valendo, né? Está valendo, porque eu não sou uma família maravilhosa, eu não sou uma mãe maravilhosa, ela é uma filha maravilhosa. Ah, que lindo. Eu vou começar a chorar aqui. A Vanessinha chorona que só, né? Tá certo. Eu gosto de citar o que diz a Bíblia. Salmo 127:3 diz assim: que os filhos, eles são frutos do nosso, eles são galardão do nosso ventre. Os netos, agora para a senhora e para as vovós que estão aqui, são coroas. Então, por isso que eu disse, está valendo a pena, né? Está sendo coroada, vem mais coroa por aí, com a Thaís, né? Eu quero imensamente agradecer a vocês. Eu, quando convidei a Vanessinha, fiz o contato primeiro com ela e pedi para ela falar com a mãe. E eu falei assim: Vanessa, vocês podem contar a história de vocês? Porque existem algumas pessoas que têm esse preconceito dentro, né? De si, consigo mesmo. Não, eu não quero expor a minha história. Mas eu fiquei muito feliz de vocês virem aqui, dar um beijão na Thaís, na Natália também. Eu não conheço, quero conhecer a Natália, tá? Um beijão também nos filhos, no marido, né? Com todo respeito. E muito obrigada mais uma vez, tá bom? Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já. Continue conosco.